Lula, bom, em primeiro lugar, obrigada por receber a gente, viu? Um grande prazer, Bater Regina. papo, conversando. Eu vou perguntar um monte da sua vida pessoal. Me diga uma coisa, você tem um relacionamento já de muito tempo? Olha, vai fazer 5 anos em setembro. 5 anos. Então, de 5 anos é um período relativo, né? Porque assim, não foi ontem que começou, mas também não é tanto tempo 50 assim. anos, né? É o seu primeiro relacionamento duradouro? Exatamente. Quando a gente se conheceu, eu tinha 46, ele tinha 20, 20, né? E que hoje você pode entrar na internet e conhecer uma pessoa tanto para ser um parceiro sexual por uma noite, ou você pode encontrar o amor da sua vida, que é o que aconteceu comigo e o Guilherme. O que é a união estável? Afinal de contas, o que muda na vida de um casal, a união estável? Então, a união estável é uma coisa que está prevista na Constituição e que foi definida em lei. A lei, que é o Código Civil, disse que a união estável é a união entre um homem e uma mulher. A própria comunidade homossexual sempre achou que essa era uma barreira, que isso tinha sido colocado de uma maneira a impedir o acesso dos homossexuais a esse direito. Então, quer dizer, união estável só entre homem e mulher, entre Isso. homem e homem, ou entre homem e mulher não é nada. E aí o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal ampliou. Numa ação proposta pelo governador do Rio, tomou uma decisão dizendo: as uniões entre 2 homens ou entre 2 mulheres têm os mesmos direitos e os mesmos deveres que a união estável. Então eles chamaram isso de união homoafetiva e disseram: a união homoafetiva ela é equivalente do ponto de vista jurídico à união estável. Os setores mais conservadores, dizem que não vão moralistas, religiosos, fundamentalistas, têm se posicionado dizendo que é um absurdo, porque o argumento do STF é dizer que 2 homens ou 2 mulheres, se eles se juntaram pelo afeto, pela vontade de um cuidar do outro, isso constitui uma entidade familiar. E se é família, tem que ser protegida. Você conhece alguém que já tem essa certidão de casamento? Nós somos, no estado de São Paulo, nós Vocês somos são os primeiros. No ano passado, o Guilherme começou a trabalhar, ele é analista de informática, e ele começou a trabalhar como temporário numa grande multinacional. Aí gostaram muito do trabalho dele, ele foi efetivado. No momento que você é efetivado, a empresa tem os benefícios. Pede uma lista de documentos, RG, CPF, não sei o que, papapá, um dos documentos de certidão de casamento, se fosse casado. O Guilherme ligou para o RH e falou: olha, eu não sou casado, mas eu tenho um documento de união afetiva. A empresa falou: mande para a gente. Quando ele recebeu a carteirinha do plano de saúde, veio junto com a dele, veio a minha. Uau! E eu passei a ser dependente dele. E que empresa multinacional é essa? A HP. Se por acaso você quiser assinar o nome dele ou ele quiser assinar o seu nome, pode? Então, no cartório perguntaram isso pra gente e a gente foi pego completamente desprevenido. Não tinha pensado nisso? Não tinha pensado nisso. E tinha uma coisa, assim, eu sou, antes de ser gay até, talvez, eu sou feminista. Se eu fosse mulher, eu não gostaria de ter sabe? Porque é uma Nem você tem o nome dele, nem ele tem o seu nome. Exatamente. Ele pensa da mesma maneira? Ele pensa da mesma maneira. No meu caso, inclusive, tem uma complicação, que o meu nome inteiro é Luiz Ramírez Neto, que era o nome do meu avô. Então, assim, eu ia chamar Luiz Ramírez Amaral e ia fazer o quê com o Neto? Complicou tudo. Ia ter que mudar todos os documentos. Então, por uma coisa que pra gente é um detalhe, Talvez para outros casais isso seja uma coisa importante, Depende muito da história de cada um. O Guilherme, por exemplo, reclama, e ele tem razão, eu não tinha atentado para isso, que recentemente o meu pai, que já tem mais de 80 anos, resolveu fazer uma doação para os filhos em vida, porque aí evita de ter inventário, de pagar taxa de transferência, essas coisas todas, E todos os filhos com as suas esposas, ou maridos, com a devida certidão de casamento, assinaram esse termo de doação, como pessoas que receberam. Seu companheiro também? O Guilherme não assinou. Entendeu? E aí foi constrangedor. Ele nunca tinha me falado isso, eu não tinha nem parado para pensar. Você não tinha se tocado? Exatamente. Mas eu acho que, inclusive, agora, saindo a certidão de casamento,
enfim, ele passa a ter, independente dele ter assinado ou não, ele é uma das partes... Quer dizer, ele se sentiu excluído. Então, exatamente. Muitíssimo obrigada. Prazer enorme conversar com você. Muito obrigado pela oportunidade. Quer falar alguma coisa que a gente não falou? Não, eu queria só dar os parabéns, desejar muito sucesso para a Gay TV e que vocês arrasem, porque o Brasil precisa de uma emissora como a de vocês. A gente aceita, agradece e eu tenho certeza que a gente vai fazer o maior sucesso. É isso aí. Assistam a Gay TV.